Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa comemoração do Dia do Enfermeiro, que foi celebrado no último dia 12. Para falar um pouquinho, né, desse dia 12 de maio, nessa comemoração tão importante do nosso dia, vale lembrar que o dia 12 de maio comemora-se mundialmente do Dia do Enfermeiro, né, em referência à Florence Nightingale, um marco da enfermagem moderna no mundo, e que nasceu justamente no dia 12 de maio de 1820. Nós sabemos, né, pessoal, que na atualidade, diante desse cenário de ameaça à saúde pública, representada pela pandemia da Covid-19, a humanidade ela se volta aos enfermeiros, dando alguns indícios de reconhecimento a seu trabalho, mas nós sabemos que ainda há muito desconhecimento a respeito, né, das nossas competências e do nosso valor. Falando um pouquinho das nossas competências, nós possuímos várias áreas de atuação. Na assistência, no ensino, na pesquisa, na gestão e no empreendedorismo. E foi pensando nessas áreas de atuação que nós planejamos esse Dia do Enfermeiro para vocês, de um modo muito especial, com muito carinho, com uma palestra com uma convidada muito especial que aceitou o nosso convite prontamente. Fico muito agradecida. Enfermeira Ive, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Desde já eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade. Agradecer você, Daniela, tão simpática, tão linda, e me fez esse convite, a gente teve a oportunidade de se conhecer. Então, muito obrigada, é um prazer te conhecer. É um prazer te ver, né? Mesmo que seja pela câmera, mas poder te ver. Então, muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu convite. E para mim é um privilégio, não tem como falar não quando o assunto é a gente poder contribuir ou a gente poder conversar um pouquinho sobre um assunto que você já teve experiência. E eu, como enfermeira, me formei em 1999, então, pela uma longa jornada aí né, que eu já passei, e ter a oportunidade de poder experienciar e poder passar um pouquinho dessa experiência é maravilhoso. Então, eu estava agora há pouco no estágio com os alunos do 10º período, e era 5h30, eu estava entrando dentro de um quarto para uma aluna minha passar uma sonda nasointeral. Então, ela terminou o procedimento, a gente fez o relatório, e eu corri para casa para tomar um banho, e falei, gente, eu tenho que estar pronta, né, às 18h30 para me conseguir organizar tudo. Mas muito obrigado, espero que seja um dia, uma noite prazerosa para mim, e principalmente para todos vocês. Nós que agradecemos, né? Claro, e a recíproca é totalmente verdadeira, né, Ive? Mesmo que a gente se veja aqui pela telinha, o carinho é recíproco, viu? E essa nossa vida de enfermeira é corrida mesmo, né? De docente, de enfermeira, ela é corrida, não tem jeito, né? Ive, antes de eu passar a palavra para você, eu gostaria só de dar um recadinho para os nossos alunos, para os nossos participantes. É o seguinte, olha, Ive, olha que legal. Vai ser disponibilizado, né, durante a sua palestra e também durante a próxima palestra, que vai ser, na verdade, uma mesa redonda para falar um pouquinho sobre as vivências dos residentes em enfermagem, para ampliar também, né, essa visão das residências em enfermagem para os nossos participantes, para os nossos queridos alunos. E aí, o que vai acontecer? A surpresa é a seguinte: nós vamos sortear um vale presente. Bom demais, não é? Mas como que a gente vai fazer para participar? Como que os nossos participantes, né, eles vão conseguir concorrer a esse nosso vale presente? Nós vamos disponibilizar aí no chat do YouTube, tá? Um formulário, o link de um formulário que vocês vão preencher, ele vai ficar disponível até às 21h30. E quem responder a esse formulário, quem preencher esse formulário até às 21h30, no final da mesa redonda, nós vamos fazer o sorteio aqui ao vivo,
e ele vai ganhar esse vale presente. Eu acho que todo mundo deve estar Legal. curioso, né, Ive, para saber o que Aí, será até eu esse estou vale curiosa para presente. saber o que será. Então, é um vale jantar. Olha, no restaurante Peixe na Telha. Desde já agradeço ao Nossa, pessoal, né, do Peixe na Telha também por ter disponibilizado esse vale presente para nós. Ivy, vou te apresentar, então, para que você possa compartilhar conosco a sua palestra sobre reanimação, que eu tenho certeza que eles devem estar, assim, com o coraçãozinho, ó, acelerado, para saber um pouquinho mais sobre essa temática. Vamos lá. perfeito. Ivy, então, é enfermeira intensivista, coach pessoal, profissional e empresarial, professora universitária desde o ano de 2001, não é isso, Ivy? Isso. Eu vou deixar aberto para que você possa iniciar a sua apresentação, fique à vontade para complementar, inclusive, tá? Para falar um pouquinho de você, e quando você quiser iniciar, fique à vontade para compartilhar a sua apresentação, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Muito obrigada. A gente está com quantas pessoas? Dá para saber quantas pessoas a gente tem aí na sua sala? Na sala? Tem, eu vou acessar aqui o YouTube aqui, peraí, só um minutinho, que aí eu já vou te falando. Se você quiser indo compartilhar, Tá, eu já abro aqui tá, para a eu gente já. ver. Tá, tranquilo. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Tem, eu vou acessar aqui Pronto. É um prazer estar aqui com vocês. E, mais uma vez, muito obrigada, Daniela, pela oportunidade. Como eu disse para vocês, é impossível falar não para a enfermagem. Eu acho que a gente precisa sempre sim dizer sim para a enfermagem, porque é uma oportunidade que a gente tem de conversar um pouquinho sobre um assunto tão relevante que é a reanimação neonatal. Dispenso falar sobre a minha apresentação, porque a Daniela já o fez, né? Mas eu já tenho uma jornada como enfermeira, e hoje eu estava falando com a Daniela que hoje, depois de 20 anos de profissão, né, vai fazer 21 anos, a gente tem a oportunidade de escolher onde trabalhar, como trabalhar. E a docência foi algo que chegou na minha vida sem procurar, sem ir atrás, ela chegou na minha vida para ficar. E hoje, a docência está impregnada em mim, eu nasci para isso, eu tenho certeza que essa é a minha missão, e hoje eu tenho uma empresa de treinamentos também, onde eu consigo, através dessas experiências que eu tive e dos aperfeiçoamentos ao longo da jornada, e hoje a gente consegue passar para os profissionais acadêmicos de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, essa parte de cada vez mais a atualização na nossa área, o quanto é tão importante essa atualização, tá? Então, bora que bora, para a gente não perder mais tempo. Todo mundo, tá? A apresentação tá ok? Perfeito. Bom, bora falar sobre reanimação neonatal. Então, a reanimação neonatal, ela começa com o nascimento. Não tem jeito. Se tem uma coisa que tem que acontecer, é o nascimento. Então, essa mulher, ela fica esperando um recém-nascido rígido. Ela está esperando o bebê dela normal, saudável, rígido, né? Ou seja, muito bem. Toda mulher, ela faz planos para receber o recém-nascido dela bem. O problema é o seguinte, que nem sempre esse RN, ele vai nascer bem. Pode ser que a maioria dos recém-nascidos vão nascer bem, mas alguns recém-nascidos vão precisar de alguma intervenção após o parto. Eu até brinco que tudo que é depois do parto é comigo. E tudo que é do nascimento, do parto em si, é das minhas colegas obstetras, porque não é minha praia. Eu gosto do menino depois que ele nasceu. Então, ele tem que nascer, mas nem sempre ele nasce bem. E a gente precisa estar preparado. Eu falo muito para os profissionais que nós profissionais enfermeiros, a gente precisa ter uma coisa em mente. Eu não preciso esperar o problema acontecer. Eu tenho que antever esse problema. Eu tenho que esperar que estar preparado
para que qualquer intervenção que precisar, eu saiba fazer. Eu saiba fazer. Tão interessante, olha o que aconteceu. Eu dei um treinamento no serviço que eu trabalho, eu dei sobre time de resposta rápida, preparando os profissionais para entender qual é o seu papel dentro de uma reanimação neonatal, pediátrica. Nosso público lá é de 29 dias a 12 anos, que é o público pediátrico, né? Porque recém-nascido não é o nosso público. E lá é porta fechada, lá não tem pronto-socorro. Então, a gente recebe o paciente de outros serviços, que tem porta aberta. Nós não somos. O que aconteceu? Eu tinha dado na semana um treinamento sobre o time de resposta rápida. Quem que é responsável pela ventilação, quem que é responsável pela massagem cardíaca, pela compressão, quem que é responsável pela medicação, qual é a medicação. Então, eu dei um crachá para cada responsável, tá? E esse crachá foi feito em gráfica, e atrás do crachá eu coloquei as atribuições básicas. Beleza. E eu mencionei sobre reanimação neonatal, embora não fosse o nosso público, eu mencionei sobre reanimação neonatal. E o pessoal falou, mas não precisa, porque o nosso público aqui é de 30 a 12 anos, então não é recém-nascido, é criança. Eu falei, não, mas vamos deixar assim. Isso foi numa semana. Na outra semana, eu já estava saindo do serviço, chegou um recém-nascido, vindo de uma cidade que estava indo para Ribeirão. A criança parou no caminho, o recém-nascido prematuro parou no caminho, ele estava dentro da incubadora de transporte. A médica, que estava dentro da ambulância, da UTI móvel, colocou no Waze, onde era o local de serviço mais próximo de saúde, apareceu a nossa unidade. Onde que ela baixou? Na nossa unidade. E aí, você nega socorro? Você nega socorro? Não tem como negar socorro. Mas aí foi muito bacana, foi ver, apesar de ser recém-nascido, ver o time sabendo quem estava na medicação foi para a medicação, quem estava na compressão foi para a compressão, o médico plantonista, que é o líder. Então, as coisas foram acontecendo, e como eu sou responsável pelos treinamentos, eu não pude ir para assistência, mas eu fiquei dando dicas. Eu fiquei do lado dando dicas. E aí, dicas assim, mas não muito, né? Não podia ficar lá, faz isso, faz aquilo, dando dicas para as enfermeiras tomarem as condutas, porque o plantão era delas e eu não podia intervir, que eu sou responsável pelo treinamento. O que eu quero dizer com isso? Ninguém estava esperando. Nossa porta não recebe RN, mas a gente recebeu. E depois, o que a gente recebeu depois? Parabéns pela condução. A criança foi a óbito? Foi, porque ela já chegou a óbito. Já tinha um bom tempo que ela tinha feito uma parada. Então, fiquem atentos. Eu não preciso esperar o problema acontecer. Eu só preciso estar preparado para quando o problema ou a situação emergencial acontecer, meu time e a minha equipe estejam preparados. E como um bom profissional, eu preciso ter o chá. Já que a Daniela falou muito bem sobre comemorar a Semana da Enfermagem, a importância dessa valorização nossa, esse enfermeiro, ele precisa ter o chá. O que é o chá? Eu, como coach, não posso deixar de falar isso também, né? Chá significa conhecimento. O H significa habilidade. E o A significa atitude. Você que está aí me ouvindo, você acha que é mais importante o conhecimento, a habilidade ou a atitude? Você está saindo para o mercado de trabalho, você está se preparando para o mercado de trabalho. Você acha que o mercado de trabalho vai estar de olho em você só depois que você formar? Não. Os próprios professores dentro de sala de aula já estão de olho em alguns de vocês. Por quê? Porque você, além de ter conhecimento, você mostra que tem habilidades, mas, sobretudo, você tem atitude. Enfermeiro tem que ter atitude. E atitude é uma coisa que não é para todos. Tem pessoas que é incapaz de pegar uma caneta que cai no chão do colega. Isso é falta de atitude. Mas tem aquele que se dispõe e chega assim, o que eu posso te ajudar? O que eu posso ser útil, professor? Em que eu posso ser útil, professor? Em que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Então, tem pessoas que se dispõem. Isso é atitude. Isso não sou eu que estou inventando, tá? Isso, existe uma pesquisa que mostra que 15% que as empresas vão olhar para você procurando é o seu conhecimento. Mas elas não vão te contratar pelo seu conhecimento apenas.
elas vão te contratar por causa da sua habilidade e da sua atitude. Então, se você é acadêmico de enfermagem, seja qual período que você estiver, não importa. Lembre dessas 3 coisas importantes. Conhecimento, muito importante, é o que você está fazendo na academia, estudando, se preparando mesmo. E a habilidade e atitude. Então, tem uma aula prática? Dedique-se à aula prática. Tem um curso para fazer? Dedique-se ao curso para fazer. Tem uma aula teórica? Dedique-se, debruça nesses livros. Mas, além de tudo isso que você já tem que fazer, porque é muito mais do que a sua obrigação como acadêmico para querer ser um bom profissional, saiba desenvolver, se você não a tem, a atitude. Atitude é simples, é você querer fazer. Muitas vezes o que precisa ser feito e muitas vezes nem o que é, não o que é preciso ser feito, mas que você decide fazer, ok? Bom, além do, eu gosto de falar do chá, mas eu vou acrescentar, porque Semana da Enfermagem, a gente comemorou aí, vamos lá para o chama. Ó, chá, M vem de motivação. Todos nós precisamos de motivação. Existe uma coisa que faz o seu coração arder. Eu te pergunto hoje, o que faz o seu coração arder? O que te motiva a acordar todas as manhãs? O que te faz ter vontade de ir para o trabalho, ir para a faculdade e enfrentar a rotina exaustiva que você tem de ir para o trabalho, ir para a faculdade, ir para casa, cuidar de filho, cuidar de marido, fazer tantas coisas? O que te motiva? Qual é a chama que queima no seu coração? Isso faz toda a diferença. E, sobretudo, o amor. Eu amo ser enfermeira. As pessoas falam assim, você poderia fazer medicina. Eu não decidi fazer medicina. Eu não sou enfermeira frustrada. Eu sou uma enfermeira realizada. E ainda tenho sonhos e planos. Então, eu não decidi fazer medicina porque eu não quis fazer medicina. Eu decidi fazer enfermagem porque eu decidi. Eu quis ser enfermeira. E quando você procura ser um profissional, você precisa colocar amor no que você faz para que você faça diferença na vida daquele público que você se propôs a cuidar, seja de forma direta ou seja de forma indireta, ok? Bom, como a gente está falando de reanimação neonatal, e eu falei que tudo começa com o parto, a gente sabe que a mortalidade infantil em crianças menores de 5 anos, ele tem caído muito, muito mesmo. Graças a um bom pré-natal que hoje, graças à rede cegonha, graças a um monte de situações hoje que vem trazendo menor risco para essas crianças. A gente sabe que o período mais crucial da criança, do recém-nascido, é os primeiros 7 dias. Esses primeiros 7 dias, eles são muito, muito, muito complicados, muito melindrosos. Então, só que depois desses 7 dias, até 5 anos de vida, essa criança tem que ser muito bem cuidada, né, principalmente pelas políticas públicas que a gente tem na área de pediatria. Por quê? Para que ela garanta que esses períodos, né, de 5 anos, onde ela é um pouco mais vulnerável, ela consiga sobressair através de todas essas políticas que nós temos. Bom, só para vocês terem noção, 3 milhões, né, de RN por ano nascem, 13 RNs por dia, eles vão ter uma asfixia neonatal, 1 a cada 2 horas e 5 a termo. Não se preocupe com esses dados estatísticos, mas só para vocês terem noção, 1 a cada 10 recém-nascidos vão passar pela ventilação, 1 a cada 100 vão passar pela intubação traqueal e massagem cardíaca, e 1 em cada 1.000 vão receber medicação. O que é isso? É que eu vou ter com frequência recém-nascidos que vão ser ventilados com ambu, tá? Todo mundo conhece como ambu. Ambu é marca, tá? Com a bolsa, válvula e máscara, que é o ambu. E 1 em cada 100 é que vai precisar de uma intubação. E medicações é a última coisa que eu vou fazer. Ou seja, se eu tiver um preparo adequado e eu conseguir restabelecer a hemodinâmica desse recém-nascido, às vezes só com a ventilação, eu não vou precisar fazer intubação, eu não vou precisar fazer compressão cardíaca e eu não vou fazer medicação, que a gente chama de manobras mais agressivas. Só para relembrá-los, todo esse conteúdo que eu vou passar para vocês está referente às últimas diretrizes, tá? De 2016, da Sociedade Brasileira de Pediatria,
e eles devem soltar agora, em 2021, as novas diretrizes de 2021. Não estão liberadas para nós. Quando ficar liberada, eu prometo que eu passo para a Daniela disponibilizar o arquivo para vocês, tá? Também, todas essas informações que eu vou estar compartilhando com vocês, também está no último guideline da American Heart Association de 2021, tá? Então, embora eu não tenha atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque a última foi em 2016, tenho do guideline da American Heart Association, que é também que eu posso disponibilizar para a Daniela disponibilizar para vocês, que fala de algumas atualizações na reanimação neonatal, tá bom? Bom, tudo começa com preparo. Pensa aí, você vai namorar, o que você faz? As meninas se cuidam, né? Hoje está tudo assim. As meninas arrumam o cabelo, colocam unhas postiças, colocam aqueles supercílios, né? Aquelas pestanas grandes, faz uma make, hoje está super em alta make, as meninas se preparam para esse namoro. Porque o namorado não pode ficar decepcionado, né? Ainda mais com essa era digital, você mostra uma coisa no vídeo e quando o cara chega lá ou a moça chega lá, não é nada daquilo. Pois é, para não ter problema, a gente faz todo esse cuidado. Não é diferente no preparo da sala de parto. Você, como enfermeiro e a sua equipe, e aí eu gosto muito de dizer para você que você, como enfermeiro, deve compor um time e não equipe. Por quê? Ai, porque uma equipe, ela tem, cada pessoa de uma equipe, ela tem seus objetivos particulares. Embora você tenha ali uma equipe, cada uma ali pode ter um objetivo particular. Quando você fala em time, você fala de um grupo de pessoas, de uma equipe, né, que tem, só que todo mundo está com o mesmo alvo, todo mundo está com o mesmo objetivo. Então, você conduzir um time é diferente de conduzir uma equipe. Quando eu conduzo eu conduzo um time para ser assertivo em um alvo, que, por exemplo, é melhor assistência na reanimação neonatal. Então, é um time que está preparado para assistir o RN de forma conjunta, para que ele saia melhor do que ele chegou e que ele seja restabilizado. Então, é muito importante você sempre lembrar disso. Time, eu tenho o mesmo objetivo. Lembra do gol? Tem vários componentes, cada componente de um time de futebol, cada um tem uma função. Todos trabalham juntos, cada uma com uma função. Mas qual que é o objetivo? Ninguém tem objetivos individuais. O objetivo é marcar um gol. E aqui na enfermagem, na assistência ao RN, não é marcar qualquer gol, é marcar um golaço. É assistir mesmo, é garantir que tudo seja a tempo e a hora. Porque eu não posso perder tempo, porque tempo é lesão neurológica. Lesão neurológica é irreversível. Eu vou ter uma criança, além de ter a lesão neurológica, eu vou ter uma criança com comprometimento motor por causa da sequela dessa lesão, eu vou ter crianças com comprometimento na fala, eu vou ter gastos para o Sistema Único de Saúde, eu vou ter, antes de ter gastos para o Sistema Único de Saúde, eu vou ter um casal com uma família comprometida, com um filho com lesão, e que essa família também vai ter custos pessoais, muito mais pessoais e financeiros, eles vão ter custos emocionais. É uma conta que chega para essa família muito alta. E eu, como participante desse time, eu não posso permitir que essa conta chegue para esse familiar, para essa mãe, para esse pai. Eu preciso garantir que essa assistência ela seja impecável. E quem organiza uma sala de parto, quem organiza os materiais, quem é responsável pela provisão de material, somos nós. Tudo pode dar errado, mas se der errado, não, tudo pode dar certo. Mas se uma coisa der errado, você é responsável. Eu sou responsável pelo serviço. Ok? Mas eu posso ter equipamentos de alta qualidade. Mas se eu não tiver gente para cuidar desses equipamentos, vai tudo dar errado. Então, além de ter vários equipamentos importantes, eu preciso ter um time preparado para assistir essa criança rápida. Um time ajustado, um time sincronizado. Tem o líder, basta olhar, ele já sabe o que ele tem que fazer. Dá um comando, ele já está com o comando pronto para ser executado. Isso faz toda a diferença. E aí, quando eu falo de reanimação neonatal, eu preciso ter esse time realmente que goste de neonatal. Porque não adianta eu colocar um enfermeiro ou um técnico de enfermagem que não tem perfil. E eu preciso traçar esse perfil. Tem condições? Não adianta eu pegar uma pessoa que tem um outro perfil.
ela vai trabalhar de forma desmotivada, ela vai trabalhar de forma onde ela não vai conseguir dar sua melhor versão ali dentro, e, consequentemente, isso pode prejudicar o objetivo final, que é o golaço que eu falei para vocês, numa assistência impecável, rápida, ágil e eficiente, ok? Bom, bora lá. Daniela, ó, meu tempo, você monitora aí, tá? Vou agilizar aqui, que eu... Nossa, meu Deus, vamos lá. Ligar o berço, preparar... Aí eu vou mostrar as imagens, vai ser mais fácil. Preparar o material de reanimação. Então, a gente vai precisar do ambu, a gente vai precisar do laringoscópio para fazer a laringoscopia, a gente vai precisar de lâminas retas. Em neonatologia, você não usa lâmina curva em recém-nascido, você usa lâmina reta. As cânulas traqueais para RN, que são de 2,5 a 4. As cânulas traqueais, você não assuste quando você vê uma cânula que não tem balonete. O que é o balonete? O cuff. Em neonatologia, não tem se usado o cuff nas cânulas traqueais. Está tudo certo. Por quê? Porque a traqueia da criança, do RN, ela é muito molinha. Então, ela adere facilmente ao tubo. Agora, já existem pesquisas atuais, de 2019, que mostram que pode sim ter balonete nos tubos traqueais de neonatos. Porém, essa pressão do balonete, ela tem que ser monitorada, porque uma pressão exacerbada pode causar lesão de traqueia, e isso não pode acontecer, tá? Preparar o material para aspiração. Por quê? Porque muitas vezes eu vou ter que aspirar a boca e nariz, mas eu posso também uma criança nascer meconiada. Preparar o material para o cateterismo umbilical. Enfermeiro, olha o que você está conquistando. Você, como enfermeiro, fazendo um curso de habilitação em catéter umbilical, você pode passar o catéter umbilical. Ele não é mais só procedimento médico, ele é procedimento médico e do enfermeiro. E você tem respaldo legal pelo seu Conselho Federal. Então, eu não preciso esperar o médico, eu mesmo posso ir lá e cateterizar o umbigo da criança. Por quê? Porque eu não vou conseguir um acesso venoso periférico. Gravem isso. Não consegue. Não tente um acesso venoso periférico. Vá direto para o catéter umbilical, cateterize a veia umbilical para fazer fluidos, volume e drogas. Preparar o material para o clampeamento umbilical, tá? O clamp, a tesoura, gás, álcool 70. O material para credeização, que é o nitrato de prata, que a gente usa, tá? E as drogas para reanimação. Eu vou ter cristalóides, adrenalina, bicarbonato e etc. de drogas ali para reanimação, tá? Como eu falei para vocês, eu preciso de pessoas para atender. No mínimo, eu preciso de quantas pessoas? Quem dá mais? Eu preciso de 3 pessoas, no mínimo, tá? Eu consigo assistir com 2? Sim, mas 2 vai passar a P. Então, 3. O elemento A, o elemento B e o elemento C. O elemento A é o médico, ele vai ficar na cabeceira. Por que o médico vai ficar na cabeceira? Porque ele vai, se a criança precisar ser entubada, ele vai entubar a criança, então ele já fica posicionado. Tá? O B é o enfermeiro, onde ele vai se posicionar lateral à direita do paciente, da criança, do RN, e ele vai ficar responsável pela ventilação por pressão, tá? Que é a ventilação com ambu. Vou falar um ambu para ficar fácil de vocês entenderem, mas é a bolsa, máscara e válvula. E vou precisar de um técnico de enfermagem do lado oposto para ele fazer as medicações, certo? E ele vai ficar do lado do carrinho de emergência, porque o carrinho de emergência vai ser aberto e ele vai preparar as medicações, tá? O quarto componente eu nem sempre tenho, mas é muito bom ter, porque ele é o Severino. Sabe aquela pessoa que sai para resolver os problemas? Faltou uma coisa, deu uma coisa errada e ele corre? Esse é o Severino. Mas nem sempre a gente pode contar com o Severino, né, gente? Então, vamos focar nos 3 componentes: elemento A, elemento B e elemento C, ok? Bom, todo o material ele tem que estar testado, ele tem que estar funcionante, e acreditem, eu já passei por isso, eu posso falar sem medo de errar. Está tudo pronto, tudo testado, tudo maravilhosamente preparado, e de repente o ambu não funciona. O aspirador que funcionou a vida inteira, no dia de aspirar aquela criança, o RN, não funcionou. Busca o aspirador portátil. Gente, vocês não têm noção. Então, assim, pequem por excesso, não por falta, porque mesmo com excesso, ainda pode ter alguma coisa que pode dar errado na hora. Sem contar que, às vezes, esse profissional médico, que é o elemento A, ele pode ele pode ser um médico inexperiente. Tem médico inexperiente? Sim, ele pode estar nervoso,
E ele, muitas vezes, ele se perde no meio ali, porque ele que tem que dar o comando. Só que é o seguinte, ele vai dar o comando porque tem medicações, porque tem outras coisas. Mas o líder que conduz o seu time é você. É você que fala para o técnico, tá? Mas, assim, o médico ele vai ficar lá e ele vai dar alguns comandos. Bom, e se ele ficar muito nervoso, ele descompensa todo mundo, tá? Uma vez eu estava numa parada de uma criança de 12 anos, e eu não esqueço disso. E há 20 anos, há 19 anos atrás. E o médico descompensou tanto, e o técnico de enfermagem descompensou também, e eu estava, não vou mentir para vocês, não, eu estava entrando em descompensação também. Que ele pediu uma medicação, e o técnico de enfermagem foi no rumo da farmácia buscar a medicação. E eu catei pela blusa dele, pelas costas, catei ele, falei, vem cá, a medicação está aqui no carrinho, peguei a medicação e dei para ele. Por que o cara descompensou? O cara sabe que a medicação está ali, mas é tanta descompensação do profissional, então a equipe ela tem que estar calma, ela tem que saber pensar no que ela está fazendo. Gente, não é a rapidez, é a constância nos procedimentos. Gravem isso. Não é rapidez, é constância, tá? A rapidez, ela acelera as pessoas, ela deixa as pessoas nervosas, as pessoas têm descarga adrenérgica, ficam com tremores, não conseguem pensar, não conseguem raciocinar no que está fazendo, ok? Bom, e sem contar que hoje, em tempos de Covid, muito antes de Covid, da Covid-19, a precaução. A gente precisa estar paramentado com máscara, com avental, com gorro, com óculos, tá? Hoje com aquele feixe, né, se a gente estiver disponível, para a gente poder fazer esse atendimento. Bom, então bora lá. Todas as vezes que a criança nasce, a primeira preocupação que você tem que ter é com a temperatura corporal dessa criança. Ele tem que estar numa faixa que a gente chama de normotermia. O que é normotermia em RN? De 36,5 a 37,5, tá? Então, eu preciso garantir que essa ambiência, esse ambiente da sala de parto, esteja numa temperatura ali em torno de 23 a 26 graus. Algumas literaturas recomendam que, se for o parto em si, desligar o ar-condicionado no momento do parto, momento oportuno do parto, você desliga o ar-condicionado, só no momento, depois você tem que ligar, e manter uma temperatura do ambiente entre 23 a 26, ok? Bom, cuidar para manter as vias aéreas pérvias, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, tudo que eu vou avaliar primeiro, então, a primeira coisa que eu preciso pensar numa reanimação neonatal, no momento do parto, se for um parto tranquilo, de um bebê rígido, eu desligo lá, eu desligo, ou mesmo que não for, né? A gente ainda não sabe. Ele vai nascer, desliga o ar-condicionado só no momento do parto. O parto aconteceu, o bebê está rígido, ele está vigoroso, ele está chorando, a gente vai ver isso agora. Beleza. Posso, às vezes, pôr pele a pele com a mãe, deixar ele amamentar na primeira hora, porque ele nasceu bem, tá tudo certo. Não estou falando de Covid, não, tá? Estou falando de uma situação normal. Bom, ele não está bem, ele tá com alterações, aí eu preciso levar ele para a mesa de reanimação, que é o berço aquecido. E aí, como eu falei para você, já falei dos profissionais, falei da primeira hora da amamentação, ele pode amamentar na primeira hora se ele estiver rígido, se ele estiver bem, se ele estiver chorando, se ele estiver tranquilo. É bom que a pele com a mãe, ele vai sentir o calor da mãe. Esse campo que está cobrindo esse bebê é um campo aquecido, ele está de touquinha, então está bem aconchegado, e ele também consegue ouvir os batimentos cardíacos da mãe, então é tudo, né? Hoje a Organização Mundial de Saúde preconiza a amamentação na primeira hora de vida para aqueles recém-nascidos que nascem rígidos, vigorosos, bem. Bom, aí eu faço 3 perguntas. Antes eram 5, depois ficaram 4 e agora são 3. Eu acredito que na nova diretriz vai vir só 2. Eu estou chutando que vai vir só 2, mas por enquanto são 3. Eu faço aqui, ó. Gestação a termo. O que é gestação a termo? É o recém-nascido que nasce no tempo viável. Qual é o tempo viável? 37 semanas a 41 semanas e 6 dias. Esse é o período esperado bom. Então, ele nasceu a termo? Beleza. Respirando ou chorando, respiração. Quando o bebê nasce, o que a gente espera? Quando o RN nasce, o que o pai quer ouvir? O choro. O que nós profissionais queremos ouvir? O choro, a respiração. Choro indica vitalidade. Então, ele está bem. Respirando ou chorando? Sim. O tônus muscular em flexão. O bebê, quando ele nasce, ele tem tônus.
Você pega o bracinho dele, ele volta, ele tem bom tônus. Mas o bebê que nasce deprimido, que não nasce bem, o tônus dele fica molinho, ele fica flácido. Então, tem 3 indicações importantes aqui. Faço 3 perguntas. Gestação a termo, respirando ou chorando, tônus muscular em flexão. Se uma das respostas forem, se as respostas forem sim, beleza, pode colocar no peito da mãe, tá tudo bem. Porém, e fico monitorando. Se tá? Uma das respostas forem não, eu preciso tomar uma conduta. E aí, eu vou começar com a musiquinha para ajudar vocês a gravar. Eu faço 3 perguntas, se uma delas forem não. Aí eu tenho que fazer o seguinte: berço aquecido, posicionar, aspirar vias aéreas e secar e reposicionar. Então, essa é a primeira parte da musiquinha. Vou cantando à medida que a gente for avançando. Então, olha lá, ó, eu faço 3 perguntas. Se uma delas forem não, eu vou fazer o quê? Prover calor. O que é prover calor? Berço aquecido. Berço aquecido, posicionar, aspirar vias aéreas e secar e reposicionar. Então, eu preciso já levar ele para o berço aquecido. Olha aqui, eu já coloco ele no berço aquecido. Vocês estão vendo que aqui, ó, o painel, aqui tem o painel do berço, e essa criança está com a cabeça para o lado do painel. Na reanimação neonatal, eu não coloco a cabeça dele para o lado do painel. Eu vou colocar a cabeça dele, deixa eu ver se eu consigo pôr uma ponteira aqui. Me fala se está dando certo para a ponteira, Daniela. Tá? Beleza, deu? Beleza. A cabeça dele está aqui, ó. Mas na reanimação neonatal, a cabeça tem que ficar nos pés, tá? Nos pés. Por quê? Porque o elemento A, ele vai entrar aqui. O elemento B vai entrar aqui. E o elemento C vai ficar onde essa moça está aí. Então, eu preciso colocar ele com a cabeça para os pés. De forma que as laterais do berço me dão acesso total para 3 profissionais em volta da criança. Certo? Isso é muito importante. Bom, aspirar vias aéreas. Olha essa criança, é uma RN do sexo feminino, tá com o cordão umbilical pinçado, porque ainda não foi clampeado. Tá vendo que ele tá aqui, ó, com a cabeça nos pés? E aqui esse profissional, ele consegue ter acesso à criança? Ele tá aspirando vias aéreas. Para aspirar vias aéreas, eu preciso aspirar primeiro boca e depois nariz. Eu não posso aspirar a hipofaringe, tá? Eu vou aspirar boca, só cavidade oral e nasal. Eu não posso entrar com a sonda mais profunda. Por quê? Porque eu posso estimular o nervo vago. E o nervo vago vai fazer com que essa criança tenha bradicardia e apneia. Então, é muito importante você saber disso. Não introduz a sonda para aspirar. Nem fica fazendo esse movimento. Você vai aspirar boca, nariz. Por que boca e nariz? Porque na boca eu tenho mais secreção do que no nariz. Então, eu limpo logo a boca para depois limpar o nariz, certo? É uma criança que está aspirada, está bem, está rósea, está com bastante vértice caseoso, né? Está tudo bem com ela, aparentemente. Vou secar, porque o líquido amniótico, gente, ele é molhado, ele é frio. Molhado é ótimo, né? Ele é frio. Então, eu preciso secar essa criança. Eu não seco fazendo como é que fala? Eu seco palpando, eu não seco fazendo movimentos agressivos na pele. Mas é uma forma de estimular. Quando eu estou secando essa criança, eu estou estimulando ela a chorar, eu estou estimulando ela a respirar. Porque caiu por terra, há muitos anos atrás, levantar o RN pelas pernas e você dá tapinhas no glúteo deles. Caiu por terra, tá? Então, é secar. Durante a secagem, você está conseguindo fazer a estimulação tátil nele. Avaliação. Gravem isso. Primeira coisa que eu preciso avaliar nesse RN é a frequência cardíaca, tá? Frequência cardíaca é o parâmetro mais importante, certo? Então, vamos lá, ó. Eu faço 3 perguntas. Se uma delas forem não, o que você tem que fazer? Berço aquecido, posicionar, aspirar vias aéreas e secar.
Aí vem, ó, continuando. Avaliei a frequência cardíaca e ela está menor que 100. Tá? Olha, presta atenção. Frequência cardíaca no recém-nascido é normal de 120 a 160, com média 140. Para mim entrar com a intervenção de ventilação por pressão positiva, que é o AMBU, ventilação, eu preciso estar com a frequência menor que 100, ou apneia. O que é a apneia? É a ausência da respiração maior do que 15 segundos. Avaliei a frequência cardíaca e ela está menor que 100. Inicio VPP, VPP, VPP. Inicio o quê? A ventilação. Se eu avaliar a frequência cardíaca e ela está menor que 100, eu vou iniciar a ventilação para ele. Certo? Certo, gente? Então, eu vou iniciar a ventilação para ele só com a pressão positiva. Eu não coloco oxigênio, só com a pressão do AMBU. Certo? Ok. Bom, onde que eu vou? Eu falei verificar. Eu vou falar assim, ó, como é que fala? Verifico a frequência cardíaca e ela está menor que 100. Onde que você vai verificar a frequência cardíaca? Onde? No pré-córdio? Pega o estetoscópio e coloca no pré-córdio? Na base do cordão umbilical? Pela oximetria de pulso? Então, antigamente a gente usava a base do cordão umbilical. Como assim, Ivy? A base do cordão umbilical, o que eu faço? Eu coloco o dedo na base do cordão umbilical, lá está pulsante, porque é artéria, e eu vou contar a frequência cardíaca durante 6 segundos. Por exemplo, se durante 6 segundos a frequência cardíaca deu 10, quanto que é 10 vezes 10? 100. Qual que é o batimento cardíaco dessa criança? 100. Eu fui lá e verifiquei na base do cordão umbilical, eu verifiquei a frequência cardíaca e ela estava 20. Não, 20 é muito. Durante 6 segundos ela estava 12. Quanto que é 12 vezes 10? 120. Eu verifiquei a frequência cardíaca e ela estava 8. 8. 8 vezes 10? 80. Certo? Então, eu posso verificar na base do cordão umbilical. Ok. Posso colocar no pré-córdio? Posso. Mas se você for verificar a frequência cardíaca no pré-córdio, se você estiver fazendo compressão cardíaca, o pré-córdio pode atrapalhar. O que a literatura recente recomenda? Ela recomenda que, no mínimo, você tenha um oxímetro de pulso, tá? Então, toda sala de parto, no mínimo, recomenda-se a oximetria de pulso, onde eu consigo ver a saturação de oxigênio, onde eu consigo ver a frequência cardíaca dele rápida. Por que a gente tem que ser rápido? Porque não dá para contar a frequência cardíaca em 1 minuto, gente. A frequência cardíaca ela só pode ser contada, se for de outra forma, por 6 segundos, porque em 1 minuto a gente já tem que ter praticamente terminado toda a assistência dele. Então, eu tenho a opção do oxímetro de pulso e do monitor cardíaco. Hoje, a literatura recomenda que todas as instituições, se não conseguem um monitor cardíaco, que tenha pelo menos oxímetro de pulso. Mas hoje, pela recomendação, é o monitor cardíaco. É monitorar essa criança, de forma que eu vou conseguir monitorar a frequência cardíaca, eu consigo monitorar a saturação de oxigênio, eu consigo monitorar a pressão arterial dessa criança. Então, eu consigo monitorar ela em tempo real ali, o que eu estou fazendo, certo? Daniela, me dá só um feedback, se eu estou indo bem, se eu não estou acelerada, se está tudo certo. Tudo ótimo. Agora são 10 para as 8 para você ir tendo uma noção do tempo. Tá tranquilo, pode seguir. Super dinâmica, super didática, eu tô adorando. E eu acredito que todo mundo também está assistindo. Ai, que bom. Fico feliz. Bora lá. Quando eu falei para vocês de VPP, ventilação por pressão positiva, é sempre importante que toda unidade neonatal ela tenha AMBUs, tá? Ou seja, balão, né, que a gente chama de balão, válvula e bolsa, válvula e máscara, na verdade, que a bolsa, válvula e máscara, fica muito difícil você falar, né, Daniela? Me dá uma bolsa, válvula e máscara aí, pro profissional. Ele vai falar, hã? Então você fala assim, me dá um AMBU, que todo mundo sabe o que é. Então, o AMBU neonatal, ele é diferente do pediátrico e diferente do adulto. Em qual sentido? Nos tamanhos. Tamanhos de máscara e volume de cada AMBU. É importante que a máscara, ela tenha, que ela cubra, ela seja acolchoada, como essa que nós temos aqui, e que ela consiga pegar nariz, boca e queixo, tá?
para mim saber o tamanho. Se eu tiver se essa máscara ela pegar nariz, boca e queixo, ela está do tamanho adequado. Se ela ficar pequena, você vai perceber. Se ela não fizer isso aqui, ó, ela não está adequada. Então, às vezes, a gente pega uma máscara muito pequena, ou às vezes pega uma máscara que pega até o olho da criança. Então, saiba que tem que ser uma máscara. A gente tem máscara 00, a gente tem máscara 0, a gente tem máscara 1 e tem máscara 2. Então, pelo tamanho, a máscara de prematurinho, gente, é uma coisa assim, muito petitinha, porque o prematurinho é petitinho. Então, é importante você saber que a máscara, ela tem os números, ela tem que ser acolchoada, porque ela tem que vedar a face, não pode sair ar pela lateral. E ela não pode machucar a criança, ok? Normalmente, as máscaras neonatais, elas são redondas e acolchoadas. Máscaras pediátricas e adultas, a gente encontra mais anatômica. Anatômica é aquela retangular não, é triangular, que ela é mais assim, ó, triângulo. A neonatal, vocês vão encontrar muito arredondinho, ok? Beleza. Aí a posição certa para a gente fixar a máscara face. É importante que eu consiga colocar os 3 dedos aqui na mandíbula e fazer um C para selar a máscara face. Por quê? Porque durante a ventilação, por pressão positiva, sem o oxigênio, né? Nesse primeiro momento, eu preciso ver a elevação do tórax dessa criança. Quando eu, profissional, estou ventilando e eu não vejo a elevação do tórax, eu preciso pensar em algumas possibilidades ruins. O que está acontecendo? Por que não está elevando o tórax? Pode ser o mau posicionamento da cabeça e do pescoço. Pode ser que tenha muita secreção na orofaringe dela. Pode ser que ela esteja... a pressão que eu estou colocando no ambu esteja pouco. Pode ser que tá vazando pelo selo da máscara, tá vazando pela máscara. Então, tem N situações que eu, como profissional, preciso avaliar. Ventilei, tem que perceber a elevação do tórax. Se não estiver elevando, eu preciso tratar qual é a causa por não estar elevando. Bom, tudo que eu falei para vocês aqui acontece num momento muito importante que vocês devem ler, alguns professores já devem ter mencionado, que é o minuto ouro, que é os 60 segundos de vida, esse precisa ser iniciado nos primeiros 60 segundos. O bebê nasceu, não dá para esperar, não, tem que, fazer tudo com ele para que a gente consiga sucesso nessa reanimação. Bom, como eu falei para vocês, já expliquei isso aqui que está no slide, que é colocar o C e o E. O E fica na mandíbula e o C fica na máscara, conforme a imagem bem ilustra aqui. Isso faz toda a diferença. Uma informação importante, pessoal, é que eu não faço hiperextensão de pescoço, tá? Em RN, eu não faço isso aqui, ó. Eu faço uma leve extensão, tá? Em adulto, a gente faz uma hiperextensão de pescoço para abrir via aérea. Recém-nascido, não. Recém-nascido, eu vou fazer uma leve extensão. Com o quê? Eu pego um coxinho. O que é um coxinho? Eu pego uma fraldinha, eu pego um tecido molinho, aquelas compressinhas que eu falo que são artigos de luxo hoje, dentro dos hospitais, que antigamente era riveria, né? Agora é artigo de luxo. Aí, você dobra ela e coloca na região do ombro. Aí, essa compressinha dobrada, ela te dá a angulação da cabeça e pescoço que você precisa no recém-nascido, tá? Então, não faço hiperextensão, porque senão eu fecho via aérea. Fechou? Bom, então aqui tem um slide, ele é um pouquinho desconfigurado, mas não tem problema não. Vamos lá. Vamos para a musiquinha, então. Eu faço 3 perguntas, se uma delas forem não. Vamos lá? Berço aquecido, posicionar, aspirar vias aéreas e secar e reposicionar. Quando eu estou secando o RN, eu estou reposicionando ele, tá? Fechou. Agora, vamos lá, ó. Para cá agora. Avaliei a frequência cardíaca e ela está menor que 100. O que eu faço? Inicio VPP, 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 durante 30 segundos. Cada procedimento, cada ação que eu fizer, eu preciso ter uma reação. Então, se eu fiz a ventilação por pressão, então, a criança estava com a frequência cardíaca 90, eu tive que fazer o quê? VPP, ventilação por pressão positiva, com a bolsa, máscara e válvula, né? Ou ambu com reservatório, beleza.
Se eu fiz isso, eu tenho que esperar o quê? Melhora. Melhora de quê? Da frequência cardíaca. Se ela está 90, ela tem que subir. Então, eu tenho que avaliar durante 30 segundos se essa manobra que eu fiz teve resposta positiva. Porque se não teve, eu tenho que mudar a minha conduta. Então, vamos lá, ó. Avaliei a frequência cardíaca e ela está menor que 100. Inicio o VPP, VPP, VPP. Beleza, de novo, ó. Deixa eu só voltar aqui. Reavaliei a frequência cardíaca e agora menor que 60. Olha onde eu estou aqui, ó. Então, ela estava menor que 100, eu fui com VPP. Deu 30 segundos, eu reavaliei a frequência cardíaca de novo. Só que agora ela caiu. Ao invés dela subir, ela caiu. E agora, menor que 60, continuo VPP, inicio a massagem cardíaca. Ó, beleza? Ok. Então, inicio a massagem cardíaca. Pausa aí, depois eu vou cantar ela todinha sem parar. Beleza. Então, o que acontece? Quando eu for iniciar a compressão cardíaca, que a literatura, essa literatura ainda traz como massagem, mas a gente nem usa mais esse termo massagem é para massoterapeuta, a gente usa compressão, a gente vai fazer o quê? Existem duas técnicas para fazer a compressão cardíaca. Eu tenho a técnica dos polegares e eu tenho a técnica dos dois dedos. O que é importante, Aire? Importante eu saber a localização exata. Eu vou traçar uma linha imaginária no mamilo e vou fazer a compressão no terço médio do externo. Ou seja, eu vou fazer com os polegares. Você vai fazer com os polegares no local, no terço, abaixo da linha mamilar, acima do apêndice tifoide. Não pode ser em cima do apêndice, viu, gente? O apêndice, ele é pontiagudo, não pode. Tem que ser acima. Normalmente, esse terço médio do externo dá 2 centímetros acima do apêndice tifoide. Você não faz nada nele, acima. Aí você vai fazer a técnica dos polegares, certo? Os polegares, você pode fazer os polegares assim, ou você pode fazer um em cima do outro, tá? Então, você vai fazer a técnica dos polegares exatamente aqui nesse local. Se a criança for pequenininha, você consegue você consegue abraçar o tórax dela. Então, você consegue dar suporte no tórax dela e fazer. Depende do tamanho da mão, depende do tamanho da criança, certo? Então, aqui eu estou fazendo a ventilação e eu estou fazendo aqui as compressões na técnica dos polegares. Aqui, ó, embaixo, mostra bem a localização onde eu tenho que fazer, certo? 2 centímetros acima do apêndice tifoide, normalmente é o terço médio do externo, você divide o externo em 3 partes, é o terço médio, você vai fazer as compressões cardíacas, eu vou falar já já como é que funciona. Beleza. Ok. Posso também fazer com os 2 dedos, da mesma forma. Normalmente as pessoas podem fazer com esses 2, ou fazer com esses 2 aqui. Esses 2 aqui são melhores, que eles são mais, esse aqui é menor demais. Então, normalmente, o que eu faço? Eu uso esses 2 aqui, ó, esses 2 dedos. Só tem um problema, se eu for usar dedos aqui, se eu tiver com a unha grande agora, nesse auge da unha postiça, não dá certo não, gente. Você perfura a criança. Inclusive, né, fica a dica. Se você é profissional enfermeiro, guarde as suas unhas postiças para o fim de semana. Né? Não tem problema você usar, é lindo. Mas se você tiver na assistência ou no estágio, não combina. Por quê? Porque a assistência não combina. Olha aqui, ó. Eu adoro esmalte, eu uso esmalte, é porque não deu tempo de passar, viu, Daniel? Mas aqui, olha, eu estava no estágio, eu cortei minha unha bem curtinha, porque não combina. Se eu for precisar fazer, por exemplo, uma massagem cardíaca no RN, uma compressão, eu furo ele. Eu vou perfurar a pele dele. Não combina. Fora a infecção, o risco de infecção. Então, eu prefiro, particularmente, a técnica dos polegares, ela é mais efetiva, viu? Além dela ser melhor de fazer, ela é mais efetiva e cansa menos que a outra, certo? Tudo bem, gente? Então, bora lá. Bom, então, deixa eu só mostrar uma coisa importante para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso. Beleza. Então, o ciclo. Ai, de quantas compressões cardíacas e quantas ventilações? 3 para 1. 3 o quê? 3 compressões cardíacas para uma ventilação. Então, 3 compressões cardíacas para uma ventilação.
Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, vamos lá. Vamos supor que a gente está ventilando o paciente e a gente está comprimindo ele. Ventila. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. Quando você pega o ambu, tá? E que você vai ventilar, você vai fazer o seguinte, ó. O ambu, você vai fazer assim, ó. Aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Então, aqui, ó. Ventila, ventila, solta, solta. Você não faz isso aqui, ó. Ventila e solta, ventila e solta, ventila, não. Você aperta ele e solta em dois tempos. 1, 2. Aperta ele e solta em dois tempos. 1, 2. Aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Tá? Então, quando você estiver ventilando ele com ambu, lembre-se que você precisa usar a técnica aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Você não faz aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Você faz aperta, solta, solta. Tudo bem? Isso é super importante. Você manda pressão positiva, na hora que você afrouxa, você não pode afrouxar de uma vez. Você precisa manter uma quantidade residual lá dentro do alvéolo do RN. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Ventila. Então, ventila. Enquanto eu estou soltando e apertando, a pessoa já está comprimindo, ó. Ventila. 1, 2, 3, ventila. Na hora que você tiver... Olha, presta atenção, que isso é bacana, ó. Ventila. Você não tem que fazer solta, solta? Ventila, solta, solta. Só que na hora que você fala ventila, que você ventilou, aí vem, por exemplo, tá eu e a Daniela. Então, eu tô lá, ventila, aí a Daniela tá 1, 2, 3, ventila. Ó, quando a Daniela tiver, Daniela, eu vou falar ventila, e na minha cabeça eu vou fazer solta, solta. E você fala 1, 2, 3, ou e 1, e 2, e 3. Só para os meninos entenderem o que eu tô querendo dizer. Vamos lá. Você só fala em 1, e 2, e 3. Ventila. E um, e Ó, dois, e três. isso, vamos lá de novo. Ventila. E um, e dois, e três. Tá vendo? Que normalmente o 1, e 2, e 3 dá no tempo que eu termino de soltar o ambu para começar de novo. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. É o tempo, praticamente, esse solta-solta, é o tempo que dá para a Daniela começar de novo. E 1, e 2, e 3, ventila. E 1, e 2, ó. E 1, e 2, ó, ventila. E 1, e 2, e 3, ventila. Então, praticamente, é o tempo que eu tenho para poder voltar a ventilar a criança. Então, são 3 compressões cardíacas. Ai, qual é o ciclo da reanimação neonatal? Lembrando que RN é de 0 a 29 dias, a 28 dias, né? Melhor dizendo. Então, 3 compressões cardíacas para uma ventilação. Compressões onde? No terço médio de externo, usando as duas técnicas, polegares ou 2 dedos. Qual é a mais efetiva, mais segura? A técnica dos polegares. Onde eu tenho que comprimir? No terço médio do externo. Com qual profundidade? Tá? De 2 a 3 centímetros de profundidade. Para mim saber o quanto, não é muita força, não. É de 2 a 3 centímetros de profundidade. Não é fazer massagem ali, no RN sem colocar profundidade, não. Eu preciso de 2 a 3 centímetros de profundidade, tá? Ok? Então, vamos lá para a musiquinha. De novo. Vamos lá. Vocês vão dormir com essa música na cabeça. Eu tenho certeza que vocês vão falar o que é aquilo, né? Então, vamos lá. Gestação a termo? Então, vamos lá. Eu faço 3 perguntas. Se uma delas forem não, berço aquecido, posicionar, aspirar vias aéreas e secar. Avaliei a frequência cardíaca e ela está menor que 100. Inicio o VPP, VPP, VPP. Avaliei a frequência cardíaca e agora menor que 60. Continuo o VPP, inicio a massagem cardíaca, reavaliei a frequência cardíaca, continua menor que 60, continuo VPP, massagem cardíaca e medicações. A primeira droga de escolha é a adrenalina, pode ser feita pelo cordão umbilical e pelo tubo orotraqueal. Pronto. Então,
Olha que bacana. Então, vamos recapitular. Eu fiz a massagem cardíaca, eu fiz a compressão cardíaca, continuei ventilando. E ele continuou caindo, a frequência cardíaca, é momento de iniciar a droga. E qual que é a primeira droga? Adrenalina. Adrenalina é a primeira droga de escolha, certo? Então, eu posso fazer adrenalina pelo cordão umbilical, que é a preferência, e pô, não deu, ninguém conseguiu cateterizar o umbigo. Ele está entubado, eu posso fazer pelo tubo. Só uma atenção aqui, que quando a criança ela chega nesse nível de você ventilar ela com o ambu e chegar no nível da compressão cardíaca, pode ser que nesse momento aqui essa criança já precise ser entubada, tá? Por isso que muitas vezes, quando a gente vê que ela tá declinando, aí o médico já entra com a intubação traqueal para ela, certo? Por quê? Porque a tendência dela é só declinar. Porque quando o bebê tende a ter uma resposta boa, ele tende a responder na primeira ventilação. Você começa a ventilar ele já sobe a frequência cardíaca. Você está ventilando, 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 deu 30 segundos, ele continua caindo, entrou massagem cardíaca e não está tendo resposta, o médico vai entubar essa criança para facilitar a via aérea dele, para conseguir uma boa via aérea dele e conseguir a medicação, porque com certeza ele vai para a UTI neonatal e ele vai continuar entubado na UTI neonatal. Entenderam, gente? Então é o seguinte, aí entra a medicação. O que eu quero chamar a atenção de vocês na medicação? Então, bora lá. As medicações, como eu falei para vocês, a primeira droga de escolha é a epinefrina, também conhecida como adrenalina. A ampolinha de adrenalina, pessoal, ela é uma ampolinha que ela tem 1 ml. E dentro desse 1 ml tem 1.000 miligramas. Presta bem atenção nisso. Cai em prova de concurso, cai em prova de hospital, cai em prova de professor, de faculdade. Seguinte, o que acontece? Você nunca vai poder administrar adrenalina pura em RN e crianças. Adrenalina pura é só em adulto. Quando o médico fala assim, faz uma ampola de adrenalina no seu João é adulto, eu posso quebrar a ampola, aspirar ela inteira e fazer. RN, não. O que você tem que fazer? Atenção. Você vai aspirar uma ampola de adrenalina e você vai aspirar, então, uma ampola não tem 1 ml? Então, eu vou pegar 1 ml de adrenalina mais 9 ml, você vai pegar aquele flaconete de soro fisiológico, tá? 9 ml de quê? De solução fisiológica, certo? E aí, você transformou essa adrenalina numa fração diferente, bem diluída, que é, se ela aqui é 1 para 1.000, do adulto é 1 para 1.000. Tanto, 1 para 1.000 miligramas, certo? No adulto. No RN, não é 1 para 1.000, é 10, é 1 para 10.000. 1 para 10.000. Então, se cair em alguma prova para você... peraí, 10.000. Se cair em uma prova para você, qual que é a dose, qual que é a diluição da adrenalina, né, a concentração, é 1 para 10.000 em recém-nascidos e crianças. E 1 para 1.000. 1 para 1.000 é uma ampola pura. 1 para 10.000 é uma ampola de adrenalina mais 9 ml de água destilada. Dentro daquela seringa, gente, vai estar 10 ml da solução de adrenalina, certo? Gravem isso. O pediatra, ele vai pedir a dosagem da adrenalina. Que dosagem que é? A dosagem da adrenalina varia de 0,01 a 0,03 ml por quilo dose. O que é isso? Pelo amor de Deus, o que é isso? Calma. Ele vai virar para você e vai falar assim, Daniela, faz para mim 0,4 de adrenalina. 0,4 de adrenalina eu não consigo tirar na seringa de 10, mas eu consigo tirar na seringa de 1 ml, porque 0,4 é quase 0,5, e 0,5 é meio. Então, a Daniela vai pegar uma seringa de 1 ml e vai aspirar o quê? 1 ml inteiro. Só que ela vai fazer só quanto?
0,4. Quanto que vai ficar na seringa? 6, né? 0,6. Que vocês conhecem como unidades. 40 unidades, 60 unidades dá 1 ml. Então, ele vai falar, faz para mim 0,4 de adrenalina. 0,4 de adrenalina são 40 unidades. Mas ele não vai falar 40 unidades, porque a gente usa unidades para heparina, para insulina. A gente não usa para adrenalina. Então, ele vai falar assim, faz para mim 0,4, faz para mim 0,7, faz para mim, primeira dose, faz para mim 0,5. Ele vai falar. O que você vai fazer? Você vai pegar essa dose, então, a Daniela está lá com a seringa de 1 ml, ela vai pegar o catéter umbilical, vai conectar a seringa e vai fazer só 0,4, vai deixar 0,6 na seringa. E aí ela vem com mais soro fisiológico, ela vem com 5 ml de soro fisiológico e faz um flush de soro. Para quê? Para empurrar essa adrenalina para dentro. Então, eu faço a medicação e depois eu empurro com soro. É muito importante a comunicação entre quem está na medicação e o médico. O médico vai virar e vai falar assim, vamos supor que está eu, a Daniela e a Maria na reanimação da criança X. O médico vai virar e falar assim, vamos supor que a Daniela está na medicação. Daniela, faz 0,4 de adrenalina. A Daniela vai fazer 0,4 de adrenalina, mas o flush de soro fisiológico. Só que antes da Daniela fazer a adrenalina, ela olha para o médico, tá? Para o pediatra, e ela repete o comando dele. Então, você vai virar e falar assim, fazendo 0,4 de adrenalina. Por que que a Daniela precisa fazer isso? Porque ela está reforçando o comando verbal dele. É isso mesmo que o senhor quer que eu faça? Enquanto isso, a pessoa responsável pelo tempo, que nem sempre a gente tem ela, mas que numa reanimação neonatal é super importante, ela está anotando. Ela está anotando os minutos da reanimação, ela está anotando o que foi feito na reanimação, qual é a dose. Muitas vezes o pediatra fala, que dose que eu estou mesmo? Quantas doses eu fiz de adrenalina? Quem que vai lembrar, gente? Ninguém. Mas a pessoa responsável pelo tempo, ela fica com a pranchetinha só anotando tudo. Ela tem que dar recado, dar conta de tudo que aconteceu nessa reanimação. Certo? E isso é muito importante. Fiz adrenalina diluída, 1 para 10 mil. Faço. O que eu faço? Eu não gosto de passar sufoco, porque eu não sou uma pessoa muito ágil. Eu sou mais minuciosa, então eu não sou uma pessoa muito ágil nas coisas. Para umas coisas eu sou ágil, para outras eu não sou. Então, o que eu faço para mim não sofrer? Eu pego a seringa diluída de adrenalina e deixo umas 3 seringas de 1 ml preenchidas. Então, eu identifico adrenalina na solução, 1 para 10 mil. Uma ampola de adrenalina, mais 9 ml de soro fisiológico. Identifiquei lá, tá bonitinho identificado na seringa. Não é no invólucro da seringa, é na seringa. Tá? Que a gente gosta muito de identificar em volta, mas é na seringa. Porque se outra pessoa for usar, que não é o certo, mas uma emergência pode acontecer, ela vai fazer besteira. Certo? O que acontece? Aí eu vou fazer o seguinte, aí eu fiz a adrenalina, eu coloco 3 seringas preenchidas completas. E vou usando as 3 seringas completas. Certo? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque eu não fico passando. Até eu passar o ml da seringa de 10 para de 1, é muito tempo. Eu, porventura, numa parada, eu vou estar lá agitada, posso estar lá tremendo, você fica com a adrenalina a 1000. Aí você pode não conseguir fazer isso rápido. Então, eu sugiro que você né, para você se precaver, já deixe umas 3 seringuinhas preparadas e está tudo certo. Tá vendo que a parada está evoluindo para adrenalina? Não espera, não. Já deixa as 3 seringuinhas, que na hora que o médico dá o comando, você repete o comando e você faz a adrenalina. Certo? Bom, é muito importante você lembrar disso, que a adrenalina no recém-nascido nunca faz pura, sempre dilui para 9 ml de água destilada, e é dessa solução que você vai fazer na criança, respeitando a dosagem, respeitando o flush de soro. O que é o flush? Aquela quantidade que você joga de soro. E é muito importante que você use as seringas com bico Luer Lock. A gente tem seringas com vários tipos de bico. O que é o bico Luer Slip? Aquele bico retinho, que não conecta. E o bico Luer Lock é aquele bico que tem a rosca. Toda vez que você estiver numa parada, dê atenção para você sempre usar o bico Luer Lock, porque ele enrosca no catéter e ele não solta na hora que você está fazendo flush. Porque
Se for no sleep, quando você está fazendo o flush, ele solta do catéter, espirra soro para tudo quanto é lado. Então, dê preferência àqueles bicos de rosca, que hoje tem bicos lock e a sleep, que é o de rosca, principalmente para medicações numa parada. Ah, e posso fazer, então, a medicação no tubo orotraqueal? Posso. É indicado? Pode. Devo fazer? Deve, você não tem outro acesso, você tem que salvar o menino aí. Então, você pode fazer. Só que eu não posso fazer volume. Por isso que eu preciso de um acesso bom, uma veia, porque no tubo orotraqueal eu só vou conseguir fazer adrenalina, certo? Então, eu vou fazer adrenalina pelo tubo. É uma medida heróica. Melhor adrenalina no tubo do que nada. Mas eu preciso garantir um acesso venoso. Então, atenção. Quem não conseguiu o acesso venoso pelo catéter umbilical, precisa fazer o acesso intraósseo. E o acesso intraósseo, gente, também, através da nossa resolução, é porque eu costumo gravar as resoluções, mas ultimamente eu não estou conseguindo gravar. A resolução do COFEN, uma resolução que ela assegura que o enfermeiro pode sim, tá? Depois de tentar um outro acesso, ele pode entrar com acesso intraósseo. Então, tanto recém-nascidos, quanto crianças, quanto adultos, o acesso intraósseo hoje está bem visto e bem aceito para salvar vidas. Porque no acesso intraósseo você faz drogas e você faz volume também, assim como no cateterismo umbilical. O cateterismo umbilical, ele vai poder ficar 3 dias no RN, e enquanto a criança passa por esses 3 dias, há uma avaliação na UTI para saber se ela vai permanecer na UTI e se ela permanecer, vai se fazer a inserção do catéter de PIC, que é também um procedimento do enfermeiro, tá? A inserção do PIC, que é o catéter de inserção periférica, caso ele fique internado, tem um tempo de permanência aí na unidade de terapia intensiva. Tranquilo? Então, vamos fechar com a musiquinha? Então, bora lá. Para a gente fechar. O que eu falei hoje? De uma forma bem geral mesmo. Eu tentei mostrar para vocês que existe um fluxograma de reanimação neonatal. Eu tentei cantar uma musiquinha básica. O que é o básico do fluxograma? Para você tentar memorizar o que você faz na hora que o bebê tem uma necessidade de uma intervenção. Então, a primeira coisa que eu faço, que eu falei para vocês, é avaliar 3 perguntas. Eu faço gestação a termo, respirando ou chorando, tônus muscular em flexão? Se sim, é cuidado junto com a mãe, prover calor, manter as vias aéreas pérvias, secar, avaliar a frequência cardíaca e respiração de modo contínuo. Ele vai estar monitorizado, está lá com a mãe, está tudo bem, estou avaliando. Bom, uma das respostas forem não. Então, vamos lá. Fechando a musiquinha. Eu faço 3 perguntas, se uma delas forem não, o que eu faço, hein? Berço aquecido, posicionar, aspirar vias aéreas e secar e reposicionar. Agora eu vou avaliar a frequência. Ó. Avaliei a frequência cardíaca e ela está menor que 100. Inicio VPP, VPP, VPP. Avaliei a frequência cardíaca e ela está menor que 60. Continuo VPP. Inicio a massagem cardíaca, avaliei a frequência cardíaca, continua menor que 60, continuo VPP, massagem cardíaca e medicações. A primeira droga de escolha é a adrenalina, pode ser feita pelo cordão umbilical e pelo tubo orotraqueal. Pronto, é o sumário resumido. E aí? Terminamos. Que legal, ai. Eu confesso que eu amei a música. Deixa eu falar, meus alunos sempre erravam, quando eu pedi o sumário da reanimação na prova, eles erravam. E eu falava, gente, eu preciso criar um trem, um jeito deles gravarem o básico, porque ele tem umas particularidades do sumário. Eu falei, preciso criar o básico, a estrutura do básico, para eles conseguirem lembrar das outras coisas. E aí eu inventei isso. Até hoje eles pedem para mim gravar a música, para estudar para a prova. Adorei. Agora vai ficar gravado no YouTube, ó que legal. Meu Deus. Muito bom, muito bom. Quando eu disse, na verdade, né, que eu te dei o feedback durante a palestra que você me perguntou,
Quando eu falei super dinâmica e super didática, a musiquinha faz parte. Faz parte. Faz parte. Muito legal, ai, muito legal mesmo. A gente teve, né, a participação do pessoal, dos nossos alunos, inclusive eu vi lá no chat, assim, passei um pouquinho lá, que tem um aluno lá do Pitágoras também, né, ó, que legal, te Que prestigiando bom. também, legal, Que né? bom. Muito bom. Mensagens de carinho, inclusive, é, te parabenizando pela palestra, teve uma das nossas alunas que colocou aqui, palestra ótima, top, Gracinha. Feedback gostoso. muito legal, né? Ó, a professora E Rafaela também. Pode falar, Ivy. eu queria assim, deixar Eu tenho tempo ainda? Muito, pode ficar tranquila. Ah, eu queria. Eu gosto muito de fazer uma pergunta. Se você que está aí nos assistindo hoje, se você tem um sonho, certamente você vai me dizer, eu tenho vários sonhos. Mas tem um sonho que ele é mais latente no nosso coração. Eu e você, nós temos sonhos que são mais latentes. Aquele sonho que você dorme, que você acorda e que você acredita nele. É esse sonho que eu estou falando. Muitas vezes, quando a gente fala dos nossos sonhos para alguém, é muito comum as pessoas dizerem assim: não vai dar certo. Ou às vezes falar: agora é época de pandemia, acho pouco provável que isso dê certo. Hoje são tantos apelos, né? E a gente ouve negativo. E o recado que eu tenho para você hoje, para você que está no início do período, para você que está no meio, para você que está no fim, independente de qualquer situação, proteja o seu sonho, porque ele é seu, ele não é do outro. Quando o outro ele fala que não vai dar certo, ele não tem responsabilidade com o seu sonho, mas você tem. E se você ainda não colocou data, eu quero te convidar a colocar data. Porque sonho sem data marcada, ele é só sonho. E ele tem uma grande probabilidade de não acontecer. Porque os sabotadores vão sempre tirar você do seu rumo, do seu foco. Mas quando eu coloco uma data, eu estabeleço um prazo para isso acontecer. E aí o meu comprometimento, ele se torna maior com a minha conclusão daquilo. Então, sempre que você tiver uma meta, um sonho, um objetivo, coloque data. Isso faz muita diferença, porque você, com certeza, vai identificar os sabotadores que vão estar perto de você e que você vai conseguir focar. Não, isso é sabotador. Eu vou conseguir me livrar dele. Então, proteja seus sonhos, coloque data no seu sonho e, com certeza, o prazer da realização é inevitável. Eu quero dizer que, se de sorte seus olhos forem bons, todo o seu corpo tem luz. De sorte que seus olhos forem maus, o seu corpo há trevas. Cuide, mas cuide mesmo, para que a luz que há dentro de você nunca se transforme em trevas. Melhor dizendo, cuide, para que o brilho que há em você nunca se apague. Sabe por quê? Porque nesse exato momento, tem pessoas dentro da sua casa que estão contando com o seu brilho. Seu cônjuge, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus avós, seus amigos de trabalho, seus amigos de faculdade que você não está podendo encontrar, mas que você sabe que você é um brilho, é uma estrela na vida de alguém. Não permita que as pessoas ditam exatamente o que você é. Tenha clareza de quem é você. E a boa notícia que eu tenho para você é que você é conhecido e recebeu um nome. Você não tem apelidos. Quando Deus fez com que você nascesse no ventre da sua mãe, ele te deu um nome. Ele não te deu um apelido. Então, você tem herança do rei, e o rei é Jesus, é Deus. Então, você tem uma herança dentro de você. Não permita que pessoas te depreciem ou digam que você não é capaz, ou que você não vai conseguir. Se eu tivesse ouvido todos os apelos negativos que eu ouvi na minha infância e na minha adolescência, eu não estaria onde eu estou hoje. Mas antes de qualquer apelo negativo que eu ouvi, existia uma voz muito mais forte. E ela ecoava e ela ecoa dentro de mim até hoje. Ela diz: vai, Ivy, força, Ivy, você consegue. Porque eu tinha todas as situações para ser uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, por não ter conseguido as coisas. Mas a vida me falava muitos nãos, as situações da minha família me diziam não, mas a voz
daquele que me criou e que me deu um nome, que é Deus, ele sempre me levanta todos os dias e fala, vai, filha, você consegue. O recado para você hoje é, vá, e eu desejo sinceramente, do fundo do meu coração, Daniela, que onde os seus alunos, toda essa comunidade acadêmica, você, tocar as suas mãos, tocar a planta dos seus pés, profetizo com toda a força da minha alma, abençoado será. Amém. Ai, amém. Que belas palavras de motivação, de força, para que em tempos tão difíceis, né, que nós estamos vivendo, a gente não desanime, né, dos nossos sonhos, das nossas metas. A gente permaneça firme, que nós vamos conseguir. Obstáculos a gente sempre tem, né? Não vão Muito, deixar de existir, não é? Mas exatamente. eu costumo dizer que os obstáculos, eles servem para a gente visualizar o quanto a gente é forte e o quanto a gente é capaz de superá-los, de superar nossos próprios limites, não é verdade? Exatamente, exatamente. E quando a gente está passando por esses obstáculos, a gente acha que não consegue. Aí a gente só entende que consegue depois que você passa. Só que você fala assim, à medida que a vida vai passando, a gente está mais experiente, e experiente, viu, gente? É experiência, é idade. A gente percebe o seguinte, que parece que você realmente fica mais forte. Que você enfrentou aquilo, só te preparou um pouco mais, é igual academia. Cada vez que você vai na academia, você hipertrofia músculo, né? Hoje está muito em alta isso. Então, cada vez que você passa por uma situação dessa, mais hipertrofiados o seu emocional fica, mais hipertrofiada a sua maturidade fica, porque você consegue lidar melhor com as coisas. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai sempre estar aprendendo e durante a prova, com certeza, o nosso professor fica em silêncio, e aí ele não dá cola, ele não fala nada no nosso ouvido, a gente tem que passar pela prova, né? E tem que passar, não tem outro jeito. É verdade, é verdade. Ai, Então, quero agradecer, antes, viu? isso, antes só de te agradecer, tem só duas perguntinhas aqui que o pessoal mandou, dá tempo ainda? Ótimo, Dá? tranquilo, tranquilo, tô Então aqui. tá bom. Ó, a primeira pergunta é da professora Rafaela. Ela te parabeniza, né, pela excelente apresentação e também agradece pelos conhecimentos compartilhados. E a pergunta da professora Rafaela é a seguinte: de acordo com a sua vivência, Aif, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem no momento da reanimação neonatal? Perfeito. Muito obrigada, professora Rafaela. Tá? Olha, vou te falar bem sincero. A maior dificuldade é a prática e sintonia. As pessoas se preparam para poder saber reanimar uma criança na sala de parto, até mesmo na UTI, só que na hora elas se perdem um pouco. É por isso que hoje, até hoje, as pessoas batem muito cabeça durante a reanimação neonatal. Mas quando, então, teoricamente, para resumir, a resposta é: as pessoas ainda têm dificuldades na prática em si. Elas se perdem um pouco, a falta de sincronia. Então, o que eu mais vejo é a falta de sintonia e sincronia. Mas quando o elemento A, ele consegue dar as coordenadas de forma mais branda, de forma mais tranquila, as outros componentes do time, eles também conseguem fazer mais assertivamente. É com calma. Mas, por exemplo, quando é uma coisa esperada, uma reanimação, que você já sabe que a criança está grave, que ela pode parar a qualquer momento, você tem um comportamento do time. Quando ninguém está esperando e alguém grita e fala reanimação, parada, puxa carrinho, aí as pessoas são pegas de surpresa, e esse ser pego de surpresa, muitas vezes, faz com que eles percam ali a sintonia. Então, eu percebo muito isso. A prática mesmo, a tete a tete com a criança e conseguir fazer aquilo com mais tranquilidade e efetivo, né? Porque a gente percebe. A gente teve uma parada esses dias que eu falei para vocês, professora, e eu achei muito interessante que tinha uma funcionária, uma técnica de enfermagem, ela estava com crachá. E o crachá dela, eu não me lembro o que, que era. E aí, quando na parada, ela ficou segurando uma caixa, gente. Na frente da criança, assim, do lado da criança, ela ficou segurando uma caixa branca, com tanta coisa dentro. Eu fui, peguei no crachá dela e falei, você é o quê? Né? Que eu estava lá dando
as coordenadas assim de longe. Você é o quê? E ela, sei não. Eu morri de rir, porque ela falou que não sabia. E aí, eu chamei ela depois para dar o feedback, e eu falei assim, o que que você estava fazendo com aquela caixa na sua mão? Eu não entendi até agora o que que você fazia com aquela caixa. Ela foi me contar, gente, que dó. Ela estava dando, como eles assistiram a criança em um lugar que não estava muito preparado, que a médica pediu para selar, ela estava dando os materiais, o eletrodo. Você não viu a Ivy fazendo assim, entregando? Então, o que eu percebo é que as pessoas, às vezes, têm os treinamentos, mas, efetivamente, na hora da reanimação, elas se perdem um pouco. É verdade, situações assim acontecem. Acontece, às vezes, dos profissionais literalmente ficarem batendo cabeça, né? Aí a assistência sai toda desorganizada, né? É verdade. Eu acredito que essa sincronia Uma realmente outra seja o coisa, principal desafio. quando tem uma reanimação, uma emergência, gente, até as meninas da Copa, da higienização, gente, eu nunca vi de onde sai tanta gente para ver. Às vezes na UTI neonatal, na sala de parto, nem tanto, mas aparece gente. Então, primeira coisa, as pessoas que têm que estar lá dentro tem que já falar. O enfermeiro é responsável por isso. O dia que eu cheguei lá, que estava aqui tanto de gente, eu cheguei e falei para a enfermeira, eu não falei, eu não dei coordenada, porque não era, né, supervisora de serviço lá. Eu só falei para ela assim, tem muita gente, deixa só as pessoas responsáveis, pede para todo mundo sair. Eu dei só a coordenada. Ela entendeu o recado, pediu para o pessoal sair. Acredita que depois que as pessoas saíram, as curiosas, é que a reanimação começou a fluir melhor? E outra coisa, tinham duas na medicação. Eu não dei 2 crachás de medicação. Foi um crachá só para uma pessoa. O que estava fazendo a outra lá? Então, isso é função do enfermeiro. Ver que as pessoas às vezes estão batendo cabeça, se organiza ali a reanimação. Quem é cabeça, quem é o elemento 1, o 2, o 3, quem é o Severino, quem é o do tempo. É isso mesmo. Sincronia é tudo e eu me chamou bastante atenção, além da música que eu gostei, né? Não tem jeito, eu vou falar dela para sempre agora. Eu gostei muito quando você falou da questão da equipe, da diferença, na verdade, do trabalho em equipe e na diferença de ser um time. Eu me chamou bastante atenção, sabe? Eu acredito muito na sua fala, que realmente a gente precisa ser um time para que tenha um objetivo em comum. E é verdade, eu gostei bastante. Exatamente. Exatamente. Tem mais uma pergunta da nossa aluna do terceiro período, da Lisandra. Ela pergunta o seguinte: Professora Ive, se todas as perguntas forem sim, então eu não preciso aspirar? Boa pergunta, excelente. É a? Lisandra. Oi, Lisandra, boa noite, viu? Muito obrigada. Então, segundo a última recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, melhor dizendo, todo recém-nascido isto, bem, você só vai aspirar se necessário, tá? A aspiração, ela não é obrigatória, porque ele está bem. Você vai avaliar se ele está tendo secreção. Se ele começar a ficar com secreção, dificuldade para respirar, a saturação dele às vezes pode cair, aí sim você aspira. Por isso que é só se necessário. A aspiração hoje ela não é mais uma rotina, e isso faz toda a diferença. Então, aspira se necessário, caso você perceba que ele está com bastante secreção na região, na cavidade oral e também nasal, tá? Não é necessário mais. E ela faz uma complementação da pergunta, Ivy. Ela pergunta: a aspiração, né, de vias aéreas de um recém-nascido é competência do médico ou do enfermeiro? Pode ser feita do médico ou do enfermeiro, não tem problema. Normalmente, o médico vai aspirar porque ele está na cabeça. Ele é o elemento A. E o elemento A tem acesso à cabeça do RN. Então, como ele já está ali, ó, mesmo já faz a aspiração, tá? Lembrando que a aspiração, eu vou conectar o aspirador ao sistema a vácuo. As sondas que eu vou aspirar são sondas, normalmente número 8, número 10, e eu preciso garantir uma pressão ali dentro do manômetro do aspirador em torno de 20 a 30, não mais que isso, porque senão eu faço pequenas biópsias na cavidade oral da criança se a pressão negativa for muito intensa. Por isso eu tenho que respeitar a pressão do manômetro, tá?
Ótima dica, muito boa mesmo, muito bom lembrete. Ivy, então eu gostaria de te agradecer muito mesmo por ter aceito o convite, pela excelente explanação. É um tema complexo que gera dúvida e que eu acredito que foi passado de uma forma assim exemplar e muito clara e muito objetiva. Só tenho realmente a agradecer. E eu que quero agradecer, professora Daniela, pelo seu carinho, né, pela sua confiança. E eu só tenho que agradecer e dizer que eu estou à disposição, tá? Pedir para os seus alunos para que possam me seguir nas redes sociais, Enfermeira ProAIVE. Gente, tem muita dica bacana lá. E a gente tá aí com um projeto de conteúdos bem bacanas. Então, se vocês puderem, professora, com toda licença, de me seguirem nas redes sociais, dar uma força para a nossa comunidade de enfermagem, para a gente crescer e conseguir compartilhar conhecimentos tão importantes. Podem sugerir temas, podem sugerir assuntos, podem sugerir vídeos, alguma necessidade que vocês tenham, a gente está aí à disposição. E, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade, por esse presente, viu? Obrigada, me sigam, viu? Eu já sou seguidora, faz um tempinho já, viu, gente? Sigam. Um conteúdo de extrema qualidade. Muito Um obrigada. abraço, fique com Deus, viu? Nesse tempo onde a gente não pode se abraçar, um abraço virtual aí, bem apertado para todos vocês. Um grande beijo e até mais.